Fala aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Miqueleto e hoje o papo é direcionado a quem é da área do direito, tanto os graduados quanto os graduandos, e em especial a quem exerce atualmente a profissão de advogado no Brasil. Bom, o tema é um tema polêmico, recorrente em nossas vidas, e aí é um tema um pouco sazonal em razão das políticas, porque dependendo aí do político que está em voga, ele levanta a bandeira sobre a obrigatoriedade do certame público da OAB. E aí só exerce a advocacia quem passa no exame da ordem. E então vamos lá, o que eu penso e o que eu acho que deve ser. Primeiramente, considerações iniciais. Por que não disse antes, não falei antes? Primeiro, porque não achei que era oportuno. E segundo, porque eu acho que quem tá no olho do furacão, ou seja, você aí que tá prestando o que está para prestar, o que não está conseguindo passar, não acredito que seja o melhor momento para você se manifestar acerca disso. E aí eu vou começar te dizendo por quê. Porque você sabia da regra do jogo quando começou. E no mundo jurídico é assim. No mundo jurídico você lê as regras e aí você aplica as regras e você defende quem tenta subtrair os seus direitos perante as regras, mas você não tenta mudar as regras, porque quem muda as regras não é o advogado, quem muda as regras é o legislativo. E aí o senhor, a senhora que está passando pela dificuldade de passar na OAB, é uma prova técnica, mas também é uma prova de maturidade emocional, é um estresse gigantesco. Você deve estudar e passar na prova da OAB. Por quê? Porque a prova da OAB é exatamente o mínimo do mínimo que se espera de um profissional da área do direito. E você sabe muito bem que o valor que é dado para a prova da OAB, para o sucesso na prova da OAB, é do diploma. A gente sabe, quem se gradua tem um canudo, mas você sabe muito bem que só completa para valer, pelo menos não legalmente, mas nos valores de quem cursa a faculdade de Direito, quem completa realmente o curso de Direito é quem passa na OAB. E aí, na área jurídica, você tem diversos lugares que você pode ir. Você pode exercer a profissão de advogado, mas você também pode tentar ir virar juiz, você pode tentar trabalhar no Ministério Público, você pode virar algum técnico na área do direito, trabalhando em cartórios, por exemplo, como também trabalhando em delegacias e por aí vai. Não é obrigatório trabalhar dentro de um escritório de advocacia como advogado ou como uma advogada. Então acredito que não é o melhor momento para você se posicionar. E é por isso que eu nunca me posicionei. Eu deixei de pensar na questão? Não, muito pelo contrário. Desde o início da minha carreira profissional, eu sempre me envolvi muito nos trabalhos da OAB. Eu trabalhei dentro da OAB como membro comissionado ali, e que não vem ao caso agora, mas eu sempre estive muito por dentro da OAB e eu gostava e gosto de fazer parte disso. E o certame público, o exame da ordem, a qualidade do exame, a melhor técnica utilizada para fazer o exame da OAB é justamente algo que me interessa muito. Por quê? Porque ela determina onde passa a régua na qualidade dos profissionais que virão, correto? E aí, qual é a minha opinião? Bom, eu passei primeiramente pelo estresse da prova da OAB. Por quê? Não é para todo mundo que isso acontece, mas é para muitos. Mas para muitos mesmo. O que acontece? Últimos anos da faculdade, você com horas complementares obrigatórias que você tem que atingir, então trabalho, curso e tudo mais. Isso aí vale para todas as faculdades, não só para direito, mas em direito você tem essa preocupação também. Aí começa a sua preocupação com o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Aí você tem que fazer o TCC e no meio da elaboração jogam a notícia: a partir desse semestre você já pode prestar a OAB. E aí o que acontece? Acontece que pessoas que são mais preparadas, que são mais estudadas e pessoas que são mais tranquilas, elas conseguem atingir esse objetivo. E não é sorte, são pessoas que realmente estudaram e se prepararam. E aí outras pessoas optam ou por não fazer
ou optam por fazer e não conseguem. E aí começam a focar. Bom, vou fazer o TCC, depois eu faço, ou faço em comum, mas não vou focar nisso. Vamos terminar a faculdade, se conseguir passar, passou, se não conseguir. Mas a questão não é essa. A questão é o que aconteceu comigo e do porquê que eu estou falando isso agora. Comigo foi o seguinte, eu sempre fui muito, mas muito CDF, eu não faltava na faculdade por nada e eu anotava tudo, gostava muito de tudo organizado. Tanto que eu passava, perdi as contas de quantas vezes eu passei caderno pra amiguinho, pra coleguinha aí, não tenho nenhuma vergonha nisso, é isso mesmo, a gente ajuda mesmo quem não consegue ter a mesma disciplina, mas eu tinha. E aí, quando eu fui prestar o meu primeiro exame da OAB, eu passei na primeira fase. E aí vamos nesse ponto, abrir mais uma aspas. Como é que funciona a OAB? Duas fases. Primeira fase, conhecimentos gerais. Você precisa saber tudo de absolutamente tudo. E eles podem perguntar qualquer coisa da parada, para não utilizar um palavrão, da parada toda. E aí você vai no edital, porque como é um certame público, tem que ser publicado o edital e eles delimitam as matérias que podem cair. E é para surpresa do estudante de direito, do graduado, cai absolutamente tudo de tudo. Tem todas as estratosféricas leis de todos os cantos, porque é o que pode cair. E aí você vai estudar? Você quer enganar quem? Você não vai estudar. Ou você sabe, ou você sabe. Você pode até dar uma lida e piriri pororó, mas você não vai estudar porque é impossível estudar. É impossível se preparar em 3 meses, que é quando sai um edital, né, de 3 ou 4 meses. É impossível estudar tudo. Você não vai estudar. Você pode focar numa ou noutra matéria e mesmo assim você não vai conseguir exaurir essa matéria. E aí, bom, caiu. Pra mim, pum, primeira fase, passei. Sabia. O mínimo que você precisa saber é tirar metade de 80 questões, pelo menos na minha época era assim. E aí eu acertei e passei. E aí que eu caí no conto do vigário. Eu acreditei que eu estava apto a passar na segunda fase. Só que aí a segunda fase da OAB, como é que é? Segunda fase da OAB é uma prova específica de uma área que você escolhe. Eles não sorteiam, eles não falam assim: ah, você vai fazer tributário, você vai fazer penal e você vai fazer civil. Você vai fazer trabalhista e não é assim que funciona, você escolhe. Então você fala: bom, eu tenho uma área que eu tenho mais aptidão. Não necessariamente você vai estar preso àquela área, não é que eu vou fazer em penal como fiz, que eu vou só poder exercer na área de penal. Não, a faculdade de Direito você sai como um clínico geral, assim como na faculdade de Medicina, e depois você vai se especializando, ou seja, você vai fazendo a residência. E aí, só que no caso da Medicina, você é especialista naquela área e você pode exercer, e as outras pessoas não podem, o clínico geral não pode, você é o especialista, enquanto na área do Direito não. Você cada vez mais vai se especializando, mas aquilo não exclui as outras pessoas também podem exercer. Só que quem é mais especialista, quem tem mais especialização naquilo lá é mais apto, mas não que as outras pessoas não possam fazer. Bom, estou me perdendo no assunto, vamos voltar. E aí você escolheu o seu tema. Você estuda, e aí na segunda fase você pode escolher. Você pode escolher não, vão cair 4 questões. 4 questões que você vai ter que responder por escrito e cai um caso. E aí nesse caso você tem que interpretar, e ao lado do seu vade-mecum, que é um livro, um compiladão de todas as leis, com os principais artigos relacionados no rodapé, as principais decisões relacionadas no rodapé de cada artigo, ele vai vinculando, ele tem uma sistemática interessante. Você tem que ler e interpretar e fazer a defesa, o ataque a qual você é convidado pela proposta da questão da OAB. E aí eu escolhi penal e tomei um pau. É isso aí, não conseguir passar. E aí, ao não conseguir passar, eu caí em mim e falei: o que está acontecendo? Bom, podia culpar a todo mundo, mas haviam pessoas que passaram e outras pessoas que não passaram. Eu falei: bom, mas eu como sou um CDF, por que eu não passei? E aí eu digo porque eu não passei. Primeiro, porque eu não sabia utilizar o material. Eu estudei, eu sabia, mas eu não conseguia utilizar o material técnico. E para você fazer a OAB, você precisa saber utilizar o vade-mecum. E nenhum professor tinha sentado durante a faculdade e explicado: olha,
É assim, você abre o material, esse é o seu instrumento. Como é que você utiliza? Poderia ter escrito qualquer coisa lá, no caso estão todas as leis, as jurisprudências, as orientações jurisprudenciais. Então você tem o índice remissivo, você tem a nota de rodapé, ninguém ensinou isso antes. Existiam pessoas que já estavam trabalhando na área, no meu o enfoque do estágio não foi esse, então eu não sabia utilizar. E aí o que acontece? Eu não sabia. Para a primeira fase, você tem que saber o mínimo de tudo. Então eu sabia o mínimo de tudo. Na segunda fase, você precisa saber muito de uma área só. Mas também é o mínimo, mas é muito. De uma área só específica. E aí eu não sabia, não tinha memorizado, é óbvio, e você precisa utilizar o material. Bom, e aí o que acontece? Não passei, me frustrei. Então passei pelo estresse de procurar um cursinho especializado, e aí indico bastante o Damásio. Eu me preparei, depois, inclusive depois de me formar, voltei para lá para fazer a minha primeira pós-graduação em ciências criminais, a qual hoje me orgulho muito de ser especialista lá, diplomado, é isso aí. Bom, independentemente disso, na época eu me questionava, deve ou não ser obrigatório? É o momento de eu opinar ou não? E aí naquele momento eu falei, bom, não é. Por quê? Porque eu sabia da regra do jogo. Porque a regra do jogo não mudou ontem. A regra do jogo mudou já faz muito tempo. Mas já faz mais de 30 anos. O meu pai é advogado desde 85, na época do meu pai já era obrigatório. O meu avô também já era obrigatório. Por sinal, foi muito próximo do meu avô. Acredito que o meu avô pegou o último ano que não precisava da OAB. Então você imagina quanto tempo faz. E não vai voltar. Não vai voltar. Acredito que não vai voltar. E aí, voltemos aí para o ponto cerne. Não me posicionei, por quê? Porque eu sabia qual era a regra do jogo. E aí eu deveria estudar para passar. Mas é lógico, é a pressão comigo mesmo, é a pressão, bom, na comunidade que eu me encaixo, que é na comunidade jurídica, é um valor grande demais, eu preciso passar, eu precisava, eu compito até hoje, mas eu competia muito com meu avô, com meu pai, assim, pô, eles passaram, eu preciso passar, como é que eu não vou passar? Eles são capazes, tá no meu sangue, eu tenho que ser capaz de passar, então é muita pressão. E, bom, me faltava maturidade emocional e também de como aprender a utilizar o código, como utilizar o instrumento que eu tinha à disposição. E aí o que aconteceu? Fui lá e fiz o cursinho, e é um cursinho nos moldes de um cursinho inclusive de vestibular, é muito técnico, é assim que faz papum, e ele vai otimizando a sua técnica. Ele não quer te ensinar direito, ele quer te ensinar a utilizar o instrumento, como você faz uma prova, e nisso é sensacional. Mas mesmo assim, dependia também de muita maturidade emocional. E eu só tive isso no decorrer do tempo, que era com a tranquilidade de eu estar amparado primeiro pelo material que eu tinha à minha disposição. E segundo, eu fiz todos os simulados de todas as versões anteriores. Eu simulei, eu coloquei, eu fiz por 5 horas todos os simulados em dias diferentes durante a minha preparação para a segunda fase. E aí as provas feitas pela FGV, que eram nos mesmos moldes, né, da qual eu estava fazendo. E aí, quando eu já estava com tudo decorado, estava prontíssimo e era provavelmente, no caso foi o certame que eu consegui a aprovação, eu utilizei as 5 horas. Eu utilizei até o final da última linha da folha pautada que eles te entregam para fazer a peça. Então é assim, é uma prova extremamente técnica e que demanda uma concentração absurda. Ponto. Ponto passivo. Aí vamos lá. Passei. Aí sim eu vou. Aí eu me senti na posição de poder argumentar. Primeiro, é a melhor prova que existe? Eu acredito que é uma das melhores provas que existem. Não é perfeita, tem algumas coisinhas que podem mudar, mas você tem que entender primeiro que a prova da OAB nem sempre foi feita assim como é hoje. A prova da OAB, na época do meu pai, por exemplo, o senhor doutor, excelentíssimo senhor doutor Armando Micheleto Júnior, lá em 85, ele aprovado pela PUC fazendo a prova dele para passar na OAB, a segunda fase era oral. Era oral, igual um concurso público, por exemplo, para o Ministério Público ou para a magistratura. Então você vai lá, se prepara, estuda, eles te dão um tema lá sorteado, você estuda tudo que você tem para estudar
E aí você volta. E aí lá eles te perguntam qualquer coisa. Eles podem te fazer 1 ou 300 perguntas. E você tem que saber. E era assim. E aí com o tempo foi evoluindo, foram vendo que não era a melhor técnica. E aí, por que hoje eu acredito que seja uma das melhores técnicas? A primeira fase, desculpa a sinceridade, a primeira fase é pra passar a régua em quem não faz a menor ideia do que tá acontecendo. É muito fácil a primeira fase, é um geralzão de tudo. Então você vai catando ponto em 80 perguntas pra formar 40. Pelo amor de Deus, nota de corte 50%. Pá! É fácil de conseguir. Mas você passa a régua, porque segunda fase é muito mais técnico, demanda muito mais tempo, muito mais preparação. E aí eles estão passando a régua, certo? E aí, qual é o meu critério de avaliação da segunda fase? A segunda fase nada mais é do que um simulado da vida real, porque a faculdade não te prepara para a vida real do direito. Se você é um advogado militante, você é um advogado atuante, você é o barriga no balcão. Hoje em dia nem tem barriga no balcão, a barriga do balcão era a época do meu pai, né? Mas eu ainda peguei um pouquinho disso, hoje é tudo digital. Independentemente disso, é aquele que vai, faz a petição, vai pra audiência, faz sustentação oral, é aquele que tá sempre presente nos julgamentos. Então, a faculdade não te ensina isso. A faculdade não te ensina isso. Então o que te ensina isso é a experiência na vida real. Mas a prova da OAB, a segunda fase, ele é um experimento ali da vida real. É lógico, na vida real, quando alguém vai te passar um caso, eu até aconselho que você não responda de pronto. Se você souber, beleza. Primeiro, não responda de pronto por 2 motivos. Você pode não saber tudo e ter que se desdizer depois quando a pessoa voltar num retorno, tá? E é meio chato, é melhor falar vou estudar. E segundo, se você responde de pronto, você não tá valorizando seu material. A pessoa vai achar que é fácil, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Independentemente disso, a questão não é essa. A questão é a seguinte. Na segunda fase, estão te trazendo um tema. Você tem um material, é o que você faz no seu escritório. Alguém te traz um caso e você começa a estudar. Tem solução? O que eu acho é aplicável ao caso, então vamos estudar. E aí senta a bunda na cadeira horas e horas, dias e dias para você maturar aquela informação toda, tá? E o que eu faço, pelo menos uma experiência minha, tá? Eu sento, eu estudo, eu deixo pro dia seguinte, aí eu estudo de novo, aí eu deixo pro dia seguinte. Então eu levo alguns dias, porque por muitas vezes no final de semana, eu com aquilo na cabeça, já estudado alguns dias, eu tenho um insight. Não são raras às vezes. Pô, vou fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, depois, ainda tem a questão, será que isso ainda é aplicado? Ou seja, a jurisprudência entende dessa forma e você vai lá na jurisprudência. O caminho nem sempre é esse, mas normalmente é assim que se faz. Vamos estudar e aí você vai vendo o que eu posso utilizar, o que eu não posso utilizar. Margem de risco, posso ganhar, posso perder. Posso... quais as chances de eu ganhar aqui, quais as chances de eu perder aqui, eu vou colocar em risco, o meu cliente está ciente ou não. Então esse é o estudo geral que você faz no seu dia a dia e eles tentam tornar micro esse universo para você fazer na OAB, para ver se você está preparado. Então na segunda fase eles te dão um caso, fora as 4 perguntas que é também da sua área, você tem que responder utilizando o material, mas ali no caso... eles te dão um caso, no caso eu fiz penal. Raras exceções você vai estar pela acusação ou como assistente de acusação. Quem faz a acusação, via de regra, no direito penal é o Ministério Público, o famoso parquê, mas pode ser que você esteja num caso, por exemplo, de um crime contra a honra. Você poderia estar como advogado aí acusando, não como assistente de acusação, tá? Mas independentemente disso, normalmente você está na defesa, então você se prepara mais para a defesa. Foi o que aconteceu comigo, eu tive que fazer uma peça e tudo mais. Independentemente disso, eles tentam simular então aquele universo. E é muito, mas muito bom. E aí, a técnica de fazer uma petição, não existem 1 milhão de petições. Pelo amor de Deus, quem dá manual de 1 bilhão de petições? Não existe. Existe uma petição só. Só é endereçamento, número do processo,
preâmbulo dos fatos, do direito e do pedido. Se tiver uma liminar, você coloca uma liminar ali. Não existe 1 bilhão de tipos de petições. Pelo amor de Deus, não inventa isso. Então existe um tipo de... Ah, mas eu vou fazer embargos é um pouquinho diferente. Se eu vou fazer não sei o que, se eu vou pedir não sei o que. Petição de andamento mas não vai cair uma petição de andamento pra você não, pelo amor de Deus, né? Vai cair uma peça mais complexa. Então só tem um tipo de petição, então você já sabe mais. Então pela técnica, eu vou colocar ali letra maiúscula, coloca o parágrafo com 2... Não, ninguém vai te eliminar por causa disso. O que você precisa saber é colocar, identificou, fundamentou a peça e piriri pororó, conta, narra o fato do que aconteceu no caso ou do que aconteceu até ali, do direito, relaciona as regras do nosso mundo jurídico com os fatos que você está alegando para defender o ponto do seu cliente, e no pedido você coloca tudo aquilo e requer, se digne Vossa Excelência deferir, prover ou não prover o recurso. E é assim que se faz. E é por isso que é excelente, porque é o que você faz no dia a dia se você está atuando na área. É o melhor tipo de prova? Não sei se é o melhor tipo de prova, sinceramente, mas para nossa área é o melhor tipo de prova. Tá muito lapidado, tá muito bom. Tem uma margem de erro, sim, mas tem as correções, você pode entrar com recurso eventualmente, você conquista alguns pontos a mais. Acontece, somos humanos, erramos, batendo o olho depois em 300 peças, aquele olho técnico que é para encaixar, para achar o defeito, para achar o que é certo, o examinador pode errar, mas você tem a possibilidade de recorrer. Mas a segunda fase, eu não vou falar da primeira fase, a primeira fase para mim não é. Mas a segunda fase, que é realmente o que pega, na segunda fase, ela é muito boa. Ela tem muito cuidado, é uma prova extremamente bem elaborada e a OAB não tem vergonha de anular questões, nem da primeira e nem da segunda. Não tem vergonha de reconhecer que está errado. Ela não é orgulhosa, é uma entidade que assume os erros e cancela questões, dando ponto para quem estava presente automaticamente. Vocês entenderam? E é por isso que eu acho que é muito importante existir a prova da OAB. E aí, voltando ao ponto de quem está ali no meio do olho do furacão. Se acalma, se prepara, não é coisa do mundo. A prova da OAB exige que você saiba o mínimo para ser um profissional competente. E aí quando eu digo o mínimo para ser um profissional competente, não é para vaidade, é para saber se você vai cuidar deles, dos cidadãos do Brasil que não têm conhecimento, ou que até têm conhecimento, mas que optam em te contratar, da maneira adequada. É uma régua, é o ISO 9000 da OAB. E aí, minha opinião pessoal, cada conselho de ética de cada profissão sabe muito, mas muito bem como cuidar da sua profissão. E aí eu guardo o direito, eu respeito o direito deles de dizer o que deve ou não ser feito, mas aí eu coloco um ponto, uma pena que todas as profissões não tenham uma prova da OAB. Uma pena, porque a prova da OAB passa a régua, não é porque você não é um bom profissional, mas é porque você não está pronto minimamente naquele momento. Estude, passe e aí você vai dar valor para a camisa que você vai estar vestindo. E depois, e aí sim, chegamos ao ponto crucial. Você que critica, você que está no olho do furacão, você que já conhecia as regras e agora, convenientemente, quer apagá-las porque não consegue passar. É aquela coisa, abrindo outras aspas. Eu compro um jogo de... Eu sou apaixonado por videogame. Quem não é, né? Quem tem 30 anos de idade não é apaixonado por videogame. Então eu jogo muito. E aí eu começo um jogo, eu sei das regras, eu sei que vão ter desafios, ou terão desafios até o final. Mas aí uma hora eu encalacro. Aí o que eu faço? Eu mando um e-mail para os desenvolvedores do jogo falando, olha, esse chefão aqui... Chefão é o vernáculo, né? É o dialeto que utilizamos aí nos jogos digitais. O chefão eu não tô conseguindo passar, hein, meu? Tira esse chefão aí que tá muito difícil pra eu poder zerar, ou seja, completar o jogo. É isso que você quer? É esse tipo de advogado que você quer ser? Ou advogada que você quer ser? É isso que você quer? Ah, para com isso. Então é isso que eu tô dizendo pra você. Estuda, se prepara. E aí, agora sim, concluindo. Depois que você passar na OAB, aí sim, você vai levantar a bandeira que você acredita.
Eu passei, eu conquistei, eu sabia da regra, eu achava injusta, mas eu tô aqui! Eu conquistei no campo de vocês, na regra que vocês me impuseram, eu tô aqui e é justo que agora eu vou me manifestar contra. E aí você vai arrazoar do porquê você acha que o certame da OAB não deve mais existir. Bom, queridos colegas de profissão e queridos futuros colegas de profissão, os aguardo aqui deste lado da linha de chegada. Vocês vão conquistar, eu acredito 100% em vocês. Tenham tranquilidade, estudam, o sucesso está com vocês. Espero que tenham gostado do que eu tenha falado, da ideia. Por favor, se você discorda, comente aqui embaixo, converse comigo, entre em contato comigo como você puder e me mostre porque eu estou errado. Vamos crescer, é assim que na nossa área nós evoluímos. Existe uma lei posta, a sociedade se moderniza, a lei se moderniza. Uma ideia posta dali pra frente só há de se modernizar com a sua experiência e opinião e a minha assim também. Bom, meus queridos ouvintes, meus queridos telespectadores, mais uma vez, meu nome é Lucas Micheleto, sou advogado da Micheleto e Micheleto Advogados. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e os aguardo no próximo Papo Jurídico. É isso aí, um beijo no coração de todos vocês e até mais.